Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está aí um texto que está lá no livro de Apocalipse, mais especialmente no capítulo 3 e o versículo 15, a partir daí, do livro de Apocalipse. Com muita frequência, esse texto é utilizado nas igrejas pelos pregadores para tentar sacudir a plateia. Eles dizem que aquelas pessoas que não fazem barulho enquanto o pregador está pregando, não dão glória a Deus, aquela coisa toda, é porque são pessoas mornas. Ou então outros que dizem que o morno é aquela classificação para a pessoa meio termo moral, ou então que vai na igreja e não vai. Olha, nada disso. E é uma pena que um texto tão maravilhoso seja reduzido a essas interpretações. É por isso que aqui a gente sempre analisa a raiz do texto, o contexto histórico, o que ele quer dizer, quem estava falando e para quem estava sendo endereçada aquela mensagem. Você está pronto? Então vamos lá. Aqui nós estamos diante de um texto, foi escrito por João, inspirado por Cristo, enviado às 7 igrejas da Ásia. Ele fazia cartas, nesse caso especialmente a igreja de Laodiceia. E o curioso é que ela recebe a avaliação mais dura de todas, porque é a única que não é elogiada antes de ser criticada. Geralmente ele escrevia para as outras igrejas e falava: conheço as tuas obras, aí tecia um elogio e depois apontava o erro, a dificuldade, a crítica. Nesse caso não existe nenhum elogio, ele está apenas apontando algo que precisava ser resolvido imediatamente. É nesse contexto que ele diz: olha, eu conheço muito bem as suas obras e eu sei que vocês não são nem frio e não são nem quente. Quem dera se vocês fossem uma coisa ou uma outra. E o veredito dele é muito pesado, porque ele diz assim: porque não és nem frio e nem quente, porque és morno, isso me dá náuseas em Deus. Então, vomitar-te-ei da minha boca. É o que está lá no livro de Apocalipse. Essa mensagem, ela é escrita para a igreja que está em Laodiceia e ele faz uma série de alegorias, de analogias aqui. A leitura popular, como eu falei, ela sempre tem a ver com aquela coisa de dizer que o morno é questão do meio termo moral, ou então o morno é quem não está lá na igreja fazendo todo barulho, batendo palma enquanto o pregador está pregando. Mas aqui, a gente analisando um pouco mais profundamente a quem essa carta era endereçada, que no caso é a igreja que estava na cidade de Laodiceia, e a gente observando a geografia daquele lugar, nós temos várias revelações que são muito interessantes para a nossa vida e que podem fazer uma grande diferença aí, para aqueles que querem a sinceridade na fé. Para começar, o dado arqueológico, que praticamente muda tudo, muda toda a interpretação. Para a gente, para ficar mais claro aí na sua mente, funciona assim: Laodiceia, essa cidade, ela não tinha fonte de água própria, ou seja, não tinha como se abastecer. A cidade recebia o arquiduto, era muito comum naquela época, eles faziam os arquidutos para que outras cidades abastecessem, aquelas que não tinham fonte de água própria. Nesse caso aqui, Laodiceia recebe água de 2 cidades: Hierápolis, que ficava a cerca de 10 quilômetros, e era uma cidade que tinha fontes de águas, e eram águas quentes, águas termais quentes, ou seja, ficou até com muita fama porque tinham propriedades medicinais. Aquela água tinha muita utilidade, porque as pessoas que se apropriavam dela, de certa forma, além de ter em tempos frios o prazer de estar em águas termais, ainda tinha essa questão de ser medicinal. Inclusive, existem formações brancas de travertino lá na Turquia que persistem até hoje, exatamente resultado dessas águas termais. E aí, por outro lado, além de Hierápolis, nós tínhamos a cidade de Colossos, que era também uma cidade muito próxima, que fornecia água ali para Laodiceia, só que nesse caso não eram águas quentes, eram águas muito frias. Ou seja, é aquela água pura da nascente, muito boa, para inclusive refrescar e matar a sede dos visitantes que passavam por ali. As águas, tanto de uma cidade como de outra, tinham que percorrer quilômetros por tubulação até chegar na cidade que nós estamos conversando, que é a cidade de Laodiceia. Ou seja, quando essas águas chegavam lá, elas acabavam perdendo a sua característica e não chegavam nem quentes e nem chegavam frias, ou seja, não chegavam nem quentes suficiente para aquele efeito terapêutico que geralmente a água de Hierápolis tinha, e também não chegava tão quente, tão fria, o suficiente para refrescar as pessoas, os comerciantes, todos que trafegavam por ali. E o pior, geralmente, por ter que percorrer quilômetros em tubulações, elas chegavam carregadas de sedimentos minerais, como era o caso aí do calcário e tal, o que ainda, se não tendo utilidade, tornava essa água espécie de uma água nauseante ao paladar, ou seja, as pessoas que bebiam queriam vomitar ela. Vocês perceberam? Ou seja, frio ou morno, as águas quentes, elas tinham utilidade. Elas eram águas que serviam para fins terapêuticos. Agora, as águas frias também tinham utilidades, porque matavam a sede, eram refrescantes.
Só que a água morna não tinha nenhuma utilidade. O que é que esse texto está dizendo? Quando ele está falando para a carta de Laodiceia, não seja nem é melhor ser frio ou ser quente, o ruim é ser morno, ele não está falando de compromisso moral, ele não está falando de gritar na igreja. Ele está falando o seguinte: olha, você precisa ter utilidade, a sua vida tem que ter propósito, você precisa ser que seja terapêutico, alguém que vai curar pessoas que estão à sua volta, ou você precisa ser, de alguma forma, o frio que vai pelo menos matar a sede de quem te procura. Agora, a água que não tem utilidade nenhuma é aquela que é morna, não serve para nada, dá ânsia de vômito. Então, da mesma forma, a vida daqueles que não têm utilidade, eles não buscam transformar o local imediato que eles estão com comportamento, com a vida, com ação, com boas novas. Então o problema de Laodiceia não é essa baboseira que acabaram inventando com o tempo, se vai gritar ou não, se vai ir de vez em quando ou não da igreja. Não é isso que é ser morno, não. Ser morno é ser inútil, é ser desagradável, é não ser edificante. E o pior que nesse caso aqui, eles ainda tinham uma certa soberba. Era uma cidade muito próspera, uma igreja abastada, né? Então eles batiam no peito e diziam: olha, a gente não precisa de nada. Então o diagnóstico é muito afiado aqui, porque ele fala assim: olha, vocês se gabam de serem ricos, eles dizem que são ricos, que tem abundância, que nada falta. Ele fala: porém eu vos digo que na verdade vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Ou seja, além de tudo, vocês estão iludidos, né? Porque vocês carregam aquele pensamento de que são quentes. Ah, porque a gente faz isso, fala que faz aquilo outro, a gente tem, deixou de ter, a gente faz, deixou de fazer. Quando na verdade vocês são miseráveis, né? E de fato, essa era uma cidade riquíssima, porque Laodiceia tinha aquela questão da indústria têxtil, era também famosa lá até pela questão da medicina. Tinha, dizem os historiadores, uma escola de medicina. E isso aí, a partir daí, eles conseguiram, inclusive, até produzir uma espécie de colírio, né? Depois, no texto, quando você lê, eu não vou falar tudo aqui, mas quando você lê, você vai ver, inclusive, o texto fazendo uma ironia a essa questão do colírio, essa questão das vestes brancas. Por quê? Porque eles tinham abundância em textos, em indústria têxtil, né? E também em colírio. Essa cidade, ela era tão próspera que, em 60 anos depois de Cristo, um terremoto a destruiu completamente. E outras cidades quiseram ajudar financeiramente, por exemplo, Roma quis ajudar, e ela se recusou à ajuda financeira para a reconstrução, porque tinha propriedade para fazer isso por si só. Mas o problema não era nem ter a prosperidade, não era nem ser realmente uma cidade rica. O problema era achar que isso era suficiente, né? Sendo que, na verdade, quando a gente olha à nossa volta, a gente percebe que nessa imensidão de vaidades que nós temos, a gente não é absolutamente nada, a gente é extremamente dependente daquilo que a graça pode fazer nas nossas vidas. Então, vocês perceberam que o morno aqui não tem nada a ver com fazer barulho, com ser meio termo na questão da fé, na questão da moral. Tem a ver exatamente com essa autossuficiência, né? Essa coisa de se ver muito bom quando na verdade não tem utilidade nenhuma. Vocês lembram o que Jesus falou no Novo Testamento? Que nós somos o sal da terra. Ora, sal por quê? Porque o sal, o gosto dele não aparece, o sal, a aparência dele não está ali na comida, mas o gosto sempre aparece. A gente é sal da terra para dar sabor ao mundo, não é para ser visto, é para dar sabor na atitude, na prática. A gente é luz, não é para ficar incomodando, a gente é luz para clarear quando a escuridão persistir. É isso. Abraço, tamo junto, não deixa de se inscrever nesse canal aqui, que tem muita coisa saindo por aqui todos os dias.